Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 1h08, do dia 31 de maio de 2021. Nós estamos aqui reunidos para defesa de estágio do acadêmico Igor Lazzarin Paganini, do curso de Engenharia Agronômica do campus Santa Rosa do Sul, do Instituto Federal Catarinense. Então, contamos como membros avaliadores da banca, o professor Ricardo Henrique Taffi, e o engenheiro agrônomo, coordenador da coordenação de extensão do campus, Maurício Duarte Anastácio, né, aqui, gentilmente se apresentando em substituição ao professor Bruno Panceira, que estava escalado como membro da banca, mas teve problemas particulares de última hora que o impediram de participar. Contamos também aqui com outros espectadores, participantes, a Johanna, que representando também a coordenação de extensão do campus. Também contamos com a satisfação da presença do Fernando Hart, representando a empresa Grise, e também salientamos aqui a presença do Emerson Júnior, que acompanhará a apresentação. Então, passada essa apresentação e os atrasos, Igor, fique bem tranquilo, você tem aí em torno de 20, um pouco mais de 20 minutos para a sua apresentação. Então, está com a palavra, boa sorte, Igor. Certo. Eu vou colocar para apresentar aqui os slides. Todos conseguem... Sim, está aparecendo bem. Tá. Sim. Certo. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Igor Lazzarin Paganini. Vou apresentar, então, minha defesa de estágio supervisionado. Ela foi realizada em proteção de cultivos habilitada por aeronave remotamente pilotada na startup Agrise. O professor orientador é o senhor Carlos Antônio Krause e a banca avaliadora é composta pelo professor Ricardo Henrique Taffi e agora pelo Maurício Duarte Anastácio. Desde já, então, eu quero deixar meus agradecimentos ao professor orientador Carlos Krause por fornecer todo o suporte necessário para a realização do estágio, ao supervisor de estágio Fernando Hart, por fornecer todo o auxílio necessário para a realização das atividades durante o período de estágio, a startup Agrise, por ter fornecido a oportunidade da realização do estágio na mesma, e também aos seus funcionários, toda a sua equipe de profissionais que forneceram o auxílio necessário para a realização dos trabalhos. E também a banca avaliadora, composta pelos professores, Ricardo e pelo Maurício, por terem aceito estarem presentes nesse momento importante da vida do acadêmico, que é a defesa do estágio. Introdução, então. A produção agrícola no Brasil, ela vem evoluindo muito durante as últimas décadas e, dessa forma, então, ocasionando um aumento no uso de defensivos agrícolas. Segundo dados da Fawstat 2021, no ano de 2018, o Brasil ele ocupava a 27ª posição no ranking mundial no uso de defensivos agrícolas por área plantada, utilizando cerca de 5,94 quilos por hectare de defensivos. Esse aumento no uso de defensivos agrícolas, ele impacta diretamente no custo de produção, na mão de obra e também ocasiona uma preocupação muito grande com o meio ambiente, pois é utilizada uma quantidade muito alta de água, e poluindo o meio ambiente. Na agricultura, então, os drones eles são utilizados nas mais variadas funções, dentre elas de imageamento, através da obtenção de fotos para geração de mapas de relevo e declividade, sensoramento remoto, através de câmeras multiespectrais, distribuição de sólidos, distribuindo assim fertilizantes e sementes, e de pulverização, através da aplicação de defensivos agrícolas. A Agrise hoje ela trabalha principalmente com serviços de pulverização aérea, mas também possui um drone de imageamento. O uso de drones, então, ele está em constante crescimento na agricultura, ajudando, assim, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas e cooperativas do agronegócio a otimizar as suas operações. Dessa forma, então, para a aplicação de defensivos com drones, se faz necessário conhecimento
sobre defensivos agrícolas e mistura de formulações, pois em casos de mistura de formulações de produtos, pode gerar uma cauda que não seja homogênea. Essa cauda que não heterogênea, no caso, pode causar um insucesso da aplicação e assim prejudicar a operação. Dessa forma, para Matuô, 2001, a gente pode definir tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas como o emprego de todos os conhecimentos científicos, proporcionando a correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo, em quantidade necessária, de forma econômica e com o mínimo de contaminação de outras áreas. Dessa forma, então, o presente estágio ele foi realizado na startup Agrise, com foco, então, em proteção de cultivos, utilizando a aeronave remotamente pilotadas. Objetivo geral. O objetivo geral, então, da realização do estágio é desenvolver atitudes e hábitos profissionais, bem como adquirir, exercitar e aplicar conhecimentos técnicos na área de proteção de cultivos, utilizando aeronaves remotamente pilotadas. E os objetivos específicos, então, seriam buscar na literatura especializada fundamentos na área de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, empregar os conhecimentos teóricos nos diferentes campos percorridos durante o estágio e reunir essas informações vivenciadas a campo para fins de relatório e compreensão. Descrição da empresa. O histórico. A empresa, a Agrise, então, ela é especializada em serviços de proteção de cultivos, destinados a produtores rurais e empresas do agronegócio. Ela utiliza tecnologias avançadas e habilitadas por drones. E, desde 2016, então, a Agrise ela trabalha para levar inovação e tecnologia para o produtor rural. A infraestrutura física atual. A Agrise ela possui um escritório localizado em Joinville, Santa Catarina, que é a sede da empresa. Em Joinville, possui também uma sala separada para a realização de manutenção dos equipamentos. E ela possui um escritório junto à cooperativa Cooperja em Jacinto Machado, esse utilizado para atender a região sul de Santa Catarina. Além disso, também a empresa ela possui 2 veículos próprios para a realização das aplicações. As atividades desenvolvidas pela empresa. Então, a Agrise ela oferece serviços destinados aos produtores rurais, cooperativas agrícolas e agentes do agronegócio, desempenhando, então, todo o processo da realização da aplicação, desde o mapeamento da área, preparo de cauda, aplicação, até a entrega do relatório e avaliação da qualidade dos resultados. Descrição, então, das atividades desenvolvidas durante o período de estágio. Durante esse período de estágio foram realizadas diversas atividades, seja elas de escritório ou a campo, dentre elas o contato e agendamento de aplicações com produtores, ou seja, no cotidiano da Agrise era normal o recebimento de ligações de produtores querendo contratar o serviço, questionando orçamentos e entender mais sobre a tecnologia. Em casos em que esses produtores já conheciam a tecnologia, já haviam tido esse contato nas suas próprias lavouras, normalmente já eram resolvidos por telefone mesmo essas questões. Mas, em casos de produtores novos que ainda não tinham esse contato com a tecnologia, normalmente uma pessoa da equipe deslocava até o local, até a propriedade, para, assim, tirar dúvidas, entender como estava a lavoura do produtor e também para quando seria necessário essa aplicação. Assim, após o contato inicial e contratação do serviço, vinha a parte de agendamento. Esta parte ela depende muito do dia em que o produtor deseja realizar a aplicação, também das condições climáticas previstas e da disponibilidade do equipamento, tendo em vista que a procura é alta e poderia ser que já tivesse alguma aplicação agendada para o dia que se desejava. Dessa forma, então, se ajustava a agenda, antecipando um dia ou adiando um dia para poder atender todos os clientes. Culturas trabalhadas. Durante o período de estágio, então, foram trabalhados mais intensamente a cultura do arroz, milho e silvicultura. Na cultura do arroz, o foco principalmente é a aplicação de fungicidas na época de final de ciclo, onde a aplicação tratorizada ela causa um amassamento da lavoura e, assim, perdas ao produtor. No milho, iniciou-se trabalhos de aplicação de fungicidas em pré-pendoamento,
onde o milho já se encontra em um porte alto. Este também fica quase inviável a entrada tratorizada, pois vai causar muito amassamento e perdas. E durante o período de estágio também foram realizados trabalhos pilotos com empresas de reflorestamento, Trombini e Bernec, realizando assim aplicações pré e pós-plantio em área total. Aqui então temos uma imagem de uma aplicação realizada no município de Rio dos Cedros, Santa Catarina, aplicação pré-plantio de arroz. E aqui outra imagem de um dos trabalhos piloto realizado na empresa Trombini, em São Cristóvão do Sul, realizando a aplicação pós-plantio de pinos com herbicidas seletivos para controle das plantas daninhas. O mapeamento. Antes da realização da aplicação de defensivos, a primeira etapa é a realização do mapeamento. O mapeamento ele é realizado através de um aparelho RTK, através de um caminhamento ao entorno da área de interesse, onde o operador ele vai caminhando com o aparelho RTK e coletando pontos ao redor da área, nas bordas da área. E, ao final deste, irá formar um polígono. Durante o caminhamento, são demarcados obstáculos presentes na área. Dentre esses obstáculos, árvores, rede elétrica, canais de irrigação e estradas. Tendo em vista, sim, a otimização da área. Assim, a aeronave ela vai deslocar dentro do polígono, sempre na área de interesse do contratante do serviço. Essa operação ela deve ser realizada com muita atenção, pois é dentro do polígono que a aeronave irá se deslocar para realizar a pulverização. Esse procedimento ele também pode ser realizado com equipamento de imageamento. A empresa ela possui um drone de imageamento, porém, durante o período de realização do estágio, eu não tive a oportunidade de acompanhar essa operação. Então, aqui temos a imagem ilustrando o mapa de uma das áreas, foi realizado o mapeamento, esses separados por canais de irrigação e estradas, principalmente. E ao lado, a realização do caminhamento com o aparelho RTK para a coleta dos pontos da área de interesse. Utilização do equipamento de proteção individual, o EPI. Então, o EPI ele tem como principal objetivo diminuir a exposição aos agrotóxicos dos operadores envolvidos e de todas as pessoas presentes no momento da aplicação. Então, desde o momento do preparo da cauda, os operadores eles já devem estar utilizando o EPI, indicado na receita dos produtos. O EPI, normalmente, ele é composto por bota de borracha, calça, jaleco, avental, luvas, máscara, touca árabe e por uma viseira. Lembrando que a luva ela sempre deve ser resistente ao produto químico que será utilizado. E esses devem ter, então, certificado e aprovação do Ministério do Trabalho e estar em boas condições de uso. No momento da aplicação, todas as pessoas no local devem estar utilizando esse equipamento e, após o uso desse equipamento, o mesmo deve ser lavado com água corrente e sabão neutro, para, então, retirar alguns resíduos de produtos químicos e também manter a impermeabilidade do mesmo. Aqui tem uma imagem, então, da utilização do equipamento de proteção individual completo, desde a bota de borracha até máscara e touca árabe. Preparo de cauda. O preparo de cauda, quando se trata de aplicações de baixo volume, seja ela tratorizada ou aérea, ela deve ser realizada com muito cuidado, pois a mesma ela vai influenciar diretamente na eficiência da aplicação. Em casos, quando essas misturas de formulações ainda não teriam sido aplicadas por profissionais da grise, são realizados testes de garrafa. O teste de garrafa ele consiste, então, no preparo da cauda que será utilizada, com a mesma dose de bula, porém em quantidades menores. É agitado e deixado em repouso por cerca de 20 a 30 minutos e observado a reação desses produtos. Se vai ocorrer a formação de fases, grumos, ou se vai ficar uma cauda homogênea.
Então, após esse processo de teste de garrafa e também a realização do mapeamento, teremos então a dimensão da área em que será realizada a aplicação e também os produtos que serão aplicados na área. Dessa forma, então, é possível realizar os cálculos da quantidade de produto que será utilizada, sempre levando em consideração a quantidade recomendada no receituário agronômico e a bula do produto. Os produtos eles são de total responsabilidade da contratante do serviço, e também o descarte das embalagens vazias fica por total responsabilidade do contratante. E o receituário agronômico, então, ele é emitido pelo profissional da empresa que irá fornecer o produto ao contratante. Então, antes de começar a fazer as pré-misturas dos produtos, é realizado a correção do pH da água, ou seja, ele é medido o pH da água e corrigido para a faixa ideal em que se recomenda para os produtos, para o produto ou mistura dos produtos. Para a realização do preparo de caldo, então, é seguida uma ordem com relação às formulações. Primeiro são adicionados os produtos em pó, após os granulados, suspensões, emulsões e, por último, as soluções. Para adicionar os produtos em pó e granulado, é realizada uma pré-mistura em um balde graduado, adicionado água e agitado até formar uma calda homogênea. Após formar essa calda homogênea, eles são colocados em um tanque de calda. Este tanque de calda ele contém um agitador mecânico para agitar bem a calda e deixar uma solução homogênea. E os demais produtos normalmente são colocados diretamente no tanque de calda e após completado com água, sempre seguindo a ordem das formulações. Então aqui tem uma imagem ilustrando a pré-mistura de um produto granulado em um balde, e após a pré-mistura, ele é colocado no tanque de calda, aquele tanque azul ao lado, acoplado com um agitador mecânico. Após todos os produtos já estarem no tanque de calda, é realizada a tríplice lavagem das embalagens vazias e essa calda resultante ela é adicionada no procedimento, adicionada no tanque, para completar assim o volume de calda necessário para realizar a aplicação. E a agitação, então, durante todo o processo do preparo de calda, ela é muito importante para manter, assim, uma calda homogênea e evitar uma ineficiência da aplicação. Aqui, então, tem uma imagem ilustrando a realização da tríplice lavagem e a calda resultante, então, utilizada para completar o volume de calda necessário para a aplicação. Planejamento e execução de voo em operações com a aeronave remotamente pilotada. Então, para a realização das aplicações, a Agris ela utiliza uma ARP movida a bateria, multirotor, modelo P30, da marca ZAG. Essa aeronave ela se enquadra na classe 2, podendo chegar até 39 quilos, com o tanque com calda fitossanitária. Esse tanque ele tem capacidade de transportar 16 litros de calda. E, durante esse período de estágio, foram realizados manejos fitossanitários para controle, então, de pragas, doenças e plantas daninhas. A operação, normalmente, ela é realizada por duas pessoas. Uma responsável pela parte de assistente de campo e outra responsável por pilotar a aeronave. Em um primeiro momento, durante o período de estágio, eu fiquei responsável pela parte de assistente de campo, ou seja, preparo de calda, gestão de baterias e também por realizar os pit stops. O que seriam os pit stops? Seriam a troca de tanque e bateria a cada voo. E, ao longo do período de estágio, observando e adquirindo experiência com pilotos mais experientes, na reta final do estágio, já foi possível realizar algumas operações como piloto. Aqui temos uma imagem, então, ilustrando a realização do pit stop, que seria a troca do tanque e da bateria a cada voo. O piloto da aeronave, então, ele tem a responsabilidade de pilotar a aeronave, definindo parâmetros de voo e de pulverização através de um aplicativo. Nesse aplicativo também ele pode acompanhar a telemetria em tempo real da aeronave em voo. E também é de suma importância que a aeronave ela esteja no campo visual do piloto, para que no caso de algum imprevisto, o piloto ele possa intervir e pousar a aeronave em um local seguro.
Dentre os principais parâmetros que o piloto tem a responsabilidade de definir de voo estão a velocidade de deslocamento em voo, metros por segundo, a altura de voo que a aeronave irá se deslocar e as faixas que serão aplicadas. E os principais parâmetros de pulverização seriam a vazão, quantidade de litros por hectare que vai ser pulverizado, o tamanho das gotas, micras, e a largura da faixa de aplicação. Desta forma, tendo em vista que o volume de caldo é muito baixo, as condições climáticas elas influenciam diretamente na aplicação, dentre elas a temperatura, umidade e velocidade do vento. Desta forma, então, essas condições elas são constantemente monitoradas durante a aplicação, através de um termoígro anemômetro. As condições ideais para a realização da aplicação são temperaturas abaixo das casas dos 30 graus, umidade relativa do ar acima de 50% e velocidade do vento abaixo de 10 km por hora. Dessa forma, então, as janelas de aplicação elas são reduzidas. Geralmente, no início da manhã, por volta das 5 horas até as 9h30, 10 horas, e fim de tarde e noite. Aqui, então, tem uma imagem ilustrando o termoígro anemômetro, medindo, então, temperatura, umidade e velocidade do vento. E, então, para verificação de que estão sendo atingidos os parâmetros de bula, são colocados papéis hidrossensíveis na área de aplicação, esses para a coleta da deposição de gotas, e após essa coleta, esses papéis hidrossensíveis eles são colocados em um aparelho denominado Dropscope. Esse aparelho ele contém um aplicativo próprio, onde, conectado a um celular, ele irá fazer a análise do papel e gerar um relatório com as informações dessa deposição de gotas. Então, aqui temos o papel hidrossensível com a coleta da deposição de gotas e o aparelho Dropscope, que irá fazer a análise do papel e gerar um relatório com as informações. Limpeza dos equipamentos de carregamento. Então, ao final de todas as operações, é feita uma limpeza geral dos equipamentos, realizando, então, uma tríplice lavagem, geralmente com água e desengordurante, pelos sistemas dos equipamentos, e também feita uma limpeza externa dos mesmos. E, após o retorno das operações para o escritório, são colocados todos os equipamentos a recarregar as baterias, para que no dia seguinte, então, esses equipamentos estejam prontos para a próxima operação. Então, tem uma imagem ilustrando a limpeza externa da aeronave, com água desengordurante, e também realizando uma limpeza interna, passando água e desengordurante pelo sistema de pulverização da aeronave. Elaboração de relatórios. Então, ao final de cada prestação de serviço de pulverização, a empresa ela elabora um relatório operacional padrão. Ele contém todas as informações do momento da aplicação, desde coordenadas RTK, condições climáticas durante a operação, os produtos utilizados, também suas doses, o mapa da área aplicada e também a análise do papel hidrossensível na deposição de gotas. Este relatório, então, ele é enviado para o contratante do serviço, para que o mesmo saiba o que estava sendo realizado na sua lavoura, e na empresa esse relatório é colocado em uma planilha para facilitar, então, assim, a gestão operacional. Análises pós-venda. Essas análises pós-venda têm como objetivo avaliar as aplicações realizadas e também a satisfação do cliente. Normalmente elas são realizadas já quando já irá ser feita uma visita ao cliente. Durante o período de estágio, então, eu pude participar de algumas dessas análises, sendo elas em arroz e silvicultura, todas elas tendo um resultado muito satisfatório. Principalmente quando se tratava de aplicações de herbicidas, pois tem-se um impacto visual do controle das plantas daninhas. Aqui nós temos uma imagem de uma análise pós-venda realizada no município de Ermo, em uma lavoura comercial de arroz, que foi realizada a aplicação de herbicida. Considerações finais. Então, com base nos escritos anteriores, é possível perceber a importância de estar levando inovação e tecnologia para a lavoura. Foi possível perceber como os ensinamentos teóricos recebidos pela instituição, eles auxiliaram nessa etapa, pois
no momento de colocar em prática no estágio, já tinha algum conhecimento e foi possível aprender muito mais sobre a tecnologia, e no decorrer do estágio, então, foi possível tirar as dúvidas que iam surgindo e me posicionar em algumas situações que ocorreram na empresa. Essas são minhas referências, utilizadas para a realização do trabalho. Eu tenho 3 vídeos para passar para vocês, 3 vídeos curtos. Igor, pode ir narrando aí o que está acontecendo no vídeo. Esses vídeos no arroz, eles foram... Estava sendo realizado aplicações de fungicidas. Se eu não me engano, era a segunda aplicação de fungicida, né, arroz, já em época de final de ciclo, no município de Massaranduba, Santa Catarina. E também tem outro vídeo aqui de uma aplicação de dessecação pré-plantio em áreas de silvicultura. Seria isso? Dúvidas? Muito bem, Igor. Então agora pode tomar um ar, certo? Sossegar um pouco e nós vamos ouvir a manifestação, as perguntas, a contribuição dos membros da banca. Aqui nós vamos abrir a palavra logo em seguida para o professor Ricardo Taff, né? Já que o Maurício está aqui improvisando, auxiliando a gente. Então, o professor Ricardo, eu acredito que esteja bem mais preparado. Por favor, professor, está com a palavra. Bom, primeiro eu quero agradecer aí o convite, tá? E faço algumas considerações. Primeiro aí sobre a sua apresentação, tá? Foi bem, tá? Apesar que parecia às vezes que estava com a boca seca, né? Que dá um nervosismo. E percebi que sua cadeira é muito boa, porque você ficou o tempo inteiro girando aí na cadeira, tá? Mas vamos lá, as considerações. Foi interessante aí a questão de fotografias. Eu sempre gostei muito dessa parte, que quando fazem os relatórios, botam fotografias tiradas por vocês mesmos. Nada de coisa tirada, pega na internet. Então, é o trabalho de vocês feito ali, tá? Aí, algumas considerações. Então, já vou falando sobre o relatório já citando na apresentação. Bom, vou ali para a lista de figuras. Tá? Olhando no relatório, a primeira figura que na lista não condiz com o que está lá no relatório mesmo. Tá? Se você olhar ali na lista de figuras, tá, outra coisa que tem ali. Tá? E aí eu fui observando todos os outros. Toda a tua lista de figuras ela está incompleta, porque a descrição acima da figura está diferente do que está descrito na tua lista de figuras. Tá? Por exemplo, tu cita em qual o município e aqui na lista não está. Então tu tem lá um título, muitas vezes abreviado aqui na tua lista. Tá? Já faço uma colocação que no teu relatório você teve 2 tabelas. E aí não existe uma lista de tabelas. Teria que ter a lista de tabelas. Certo. Tem uma que tu tá lá, tabela 1, e aí depois tu tem uma outra tabelinha pequena, que quando tu criou uma tabela, tu vai ter que ter descrita a tabela.
Tá certo? Certo. Vamos ali no resumo. Eu acho que já era interessante, porque mais adiante você tem lá a sigla ARP. E daí, pô, mas o que é isso? E aí, no resumo, tu tem tá lá assim, desta forma, a utilização de aeronaves remotamente pilotadas. Até deveria estar em maiúsculo isso ali. Mas tu deveria botar ali a sigla ARP e daí descrever. A partir disso, lá dentro, depois no relatório, tu poderia só botar a ARP. Não precisaria descrever toda vez isso aí. Tá? Tem alguns... Dá uma revisada na questão de pontuação. Aí, vamos para a introdução. Tem ali um Matuo 2001 que não está citado lá atrás, tá nas referências, tá? Tem a DEF 2004, mas aí tu citou ali, bom, eu fiquei confuso aí, tá? Seguindo adiante, nos objetivos, quando é parágrafo, inicia um afastamento. Voltando lá nas tabelas, nas figuras, também você não respeitou lá no final, entrou umas terminou antes, não está bem alinhado ali, tá? A numeração e a margem direita do texto. Aí, vamos adiante. Página 15. Ali, bom, vamos lá. Tem mapeamento, daí desta forma formar um polígono. Daí, bota uma palavra assim, formando um polígono. Pronto. Né? Não tem que encher. E daí, aqui, na tua apresentação, até você explicou como é feito. E qual é o equipamento que foi utilizado. Aqui não tem. Né? E aí você citou aí na apresentação, você fala sobre RTK. Tá, mas o que é o RTK? Tá? Aí já destaca um erro que tu botou lá, coordenada RTK. Não, coordenada RTK não vai ter. Obtida por RTK, que tu tem coordenadas topográficas, geográficas, quer dizer, tudo que tipo. Agora, coordenada RTK, não. O aparelho, né, com sistema de posicionamento, né, que é o RTK. Tá? Então, já faço essa colocação que já tem essa citação mais adiante. Então, quando tu fala em RTK, tu tem que dizer o que é isso. Porque a gente tem que pensar o seguinte, que quem for pegar teu relatório, ele pode ser um leigo, ele vai ter que pegar e entender sobre aquilo. Tá? Vai ter que ter uma explicação, o que vem isso que tu está citando. Tá? No mais, assim, eu te digo que está legal. Assim, todos os relatórios têm um detalhe. Né? Se eu fizer um relatório, também eu vou passar para alguém e alguém vai achar algumas falhas. Tá? Algum detalhe. Vamos para a página 19. A mesma citação que quando eu disse assim, algum leigo pode pegar e vai querer saber o que é. Por exemplo, ali, formação de fases. Né? Abre um parênteses ali, o que é essa formação de fases. Tá? Para a pessoa, o leigo, entender o que foi ali. Certo? Certo. Bom, daí na página 21, daí já é alguma coisa de questão de concordância ali. São realizados, tá?
Então, é isso. Vamos para a página 23. Aí está o caso que eu falei do ERP, descrever, né, o que é isso, né, que já disse, então bota lá no teu resumo, lá, o que é ERP, que daí aqui a gente já pode, já sabe o que é. Porque eu olhei aqui, né, pô, eu sei, tá, mas quem não conhece, o que é isso, tá? Então, essa descrição. Normalmente, assim, tome como prática, toda vez que tu fala sobre uma coisa, a primeira vez tu já, vamos dizer, se for, já bota a sigla e descreve ela. Daí depois tu só coloca a sigla, aí por diante. Tá? Bom, foi tabela. Deixa eu ver. Agora uma pergunta. Qual é o tempo de duração da bateria? Ela dura aproximadamente 8 minutos, que é o tempo que dura o voo. Pois ela tem que voltar, no caso, hoje a gente pousa com a bateria com no máximo 60%, para aumentar então a vida útil dela. Então, para ela pousar com esse tanto de bateria, o voo normalmente dura em média 8 minutos. Tá. Então, eu acho que até era interessante fazer uma colocação sobre isso aí, tá? Tempo de duração, né, em função de isso e aquilo, tá? Do que você fez de colocação aí agora, tá? Acho interessante. Na página 26, temperatura abaixo da casa dos 30 graus. Eu acho que não precisa botar da casa, é só abaixo de 30 graus, tá? E... daí na página 29, que você tem ali elaboração de relatórios coordenadas RTK, tá? Então, eu já fiz essa colocação lá no início, né? Uhum. Então, tu pode botar lá obtida seu aparelho, e qual o tipo de coordenada, tá? E quero ver... e nas considerações, você termina ali assim, no primeiro parágrafo, a empresa do segmento florestal e agrícola, não? Lidou bastante com agrícola, né? Sim, no caso, produtores e empresas do segmento florestal, que no caso dos produtores, nós já lidava com a cooperativa agropecuária antes de chegar nos produtores, né? Mas agrícola, porque tem produtores florestais, tem produtores de tudo, né? Certo. Então, eu explicaria que é a parte agrícola, tá? Então, essas são as colocações, tá? Eu acho que eu não sou, assim, de muita complicação, né? Eu gosto muito dessa parte que, como está escrito, né? Que é relatando principalmente o que o que foi feito, né? E muitas das vezes ficam lá páginas e páginas de referências, né? De revisão bibliográfica, e eu gosto muito desse sistema aqui, relatando mesmo o que você fez lá no campo, trazendo a tua experiência. Aí faço uma pergunta, é uma área que você quer continuar? Sim, atualmente eu trabalho na empresa já e pretendo continuar. Tá, desculpa aí que tem o pessoal oferecendo crédito consignado aqui. É um inferno. Tá? Mas assim, é um mercado bastante bom, né? É excelente, né? Sim, está se mostrando um mercado muito promissor, que está em constante crescimento. Tem tudo para dar certo. Tá. Então tá, no mais assim, te desejo bastante sucesso aí na tua caminhada e
fazendo essas reparações aí, já pode passar direto para o professor Krause, né, que é o orientador, e está tranquilo. Mas assim, são pequenos detalhes, né, que isso aí, em poucos instantes, você já repara tudo. Tá bom? Prazer. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo, pela colaboração, pela contribuição. Nós vamos agora, na sequência, passar a palavra para o Maurício, também já agradecendo, né, a sua disponibilidade de improviso aí, participar da avaliação da apresentação do Igor. Então, Maurício, está com a palavra. De novo, muito obrigado. Obrigado, Krause. Parabéns, Igor, pela apresentação. Obrigado. É legal ver a evolução, né, que a gente acompanha o Igor desde o técnico, tive a oportunidade de participar da defesa técnica e ver agora numa situação bem atípica, mas ver a defesa também no estágio final aí na parte do curso de agronomia, uma segurança que tu traz, e tem aqui alguns questionamentos. O professor Ricardo foi bem feliz, acredito, nas colocações relacionadas ao relatório, como já foi mencionado, né? Estou substituindo o professor Bruno, vou me ater às questões da tua apresentação aqui, mas pelo que a gente pôde perceber, assim, o que o professor Ricardo traz são questões bem pontuais relacionadas à estrutura do relatório, então a parte técnica não fica comprometida e a gente fica muito contente daí na posição de coordenador de estágio, de saber que conseguiu ir para um estágio numa empresa nova na região, né? Ela já teve a oportunidade de participar conosco ali na Agrotec, né? Fez um voo de imaginamento, fez um voo para nós ali na instituição, recebeu as imagens. Então, é uma empresa que a gente quer muito bem, agradeço o Fernando, também peço que leve esse agradecimento do IFC também para os demais colegas da empresa aqui. Se você está trabalhando, Igor, na empresa, já é o segundo egresso da instituição que vai estar atuando na empresa e está oportunizando novas vagas, como a gente vem divulgando na parte da extensão. Igor, uma das questões que eu tinha levantado aqui, tu respondeu no decorrer da tua apresentação, que é a parte da responsabilidade técnica sobre o produto a ser aplicado, né? Então, eu queria que discorresse um pouquinho mais, porque tu falou que ela é de inteira responsabilidade do emissor, do RT, né, da cooperativa, do parceiro, onde o produtor adquire o produto, e até que ponto isso não passa de responsabilidade também para o pessoal que está aplicando e essas coisas que são relacionadas à aplicação. O posicionamento dos produtos, normalmente quem faz são as cooperativas agropecuárias. A Agrise em si, ela é responsável pela prestação do serviço, ou seja, a Agrise vai chegar lá na área, vai realizar o mapeamento da área e realizar a aplicação dos produtos. A recomendação de doses e do produto que será utilizado é da cooperativa. No caso, o produtor vai lá, compra na cooperativa e a cooperativa é responsável pelo produto e pelo receituário, né? A Agrise, ela vai se responsabilizar em casos de insucesso de aplicações ou que tenha ocorrido algum problema, fitotoxidez, fitossanidade, mas isso, claro, tem que ser avaliado a campo o que realmente aconteceu, né? E por isso deve ser a preocupação também, né, da empresa em fazer esse acompanhamento também junto aos produtores, fazendo a validação, né, o controle da qualidade Isso. na apresentação. E uma coisa que me saltou aos olhos, como expressão que o professor Krause gosta de usar nas aulas e nas defesas, é a questão da mistura de algum produto. Não tenho certeza. Na década passada, quando eu estudei, ainda não era permitida a mistura de produtos na mesma, para realizar a mesma aplicação.
uma aplicação para cada produto. Uhum. De conversas informais com o professor Marcos, que houve uma alteração nesse sentido, mas não sei especificamente o que pode e o que não pode. Como está mais a par sobre isso, queria que também discorresse um pouquinho sobre essa possibilidade de mistura de diferentes princípios ativos no mesmo tanque. Sobre essa parte, são realizadas misturas de diversos produtos. Não sei especificamente se tem algum que não pode realizar misturas, porém, sempre validando, as misturas feitas sempre sendo validadas através dos testes de garrafas, né, para evitar incompatibilidades e, consequentemente, uma ineficiência da aplicação. Mas, precisamente, sim, esse produto não pode misturar com esse, eu não vou saber te dizer, Maurício. Tranquilo. Com relação mais à questão da aplicação em si, né, não é tanto da nossa área, né, a questão do voo com drones e tudo mais, mas me chamou a atenção nos vídeos que tu colocou a velocidade da aplicação, o drone estava voando bem rápido sobre a área, e mostrou ali que são feitos cálculos com relação à velocidade conforme as condições que vão estar na clima e tudo mais no momento da aplicação. Chegou a acompanhar ou tens o número de uma velocidade máxima que essa aplicação pode acontecer durante a realização do estágio? Em aplicações realizadas no arroz, mais precisamente, a velocidade de deslocamento da aeronave, ela fica em torno entre 8 metros por segundo até 9 metros por segundo. Essa velocidade, ela vai variar muito conforme a área, sabe? Se for no arroz, são áreas planas, daí é possível voar mais rapidamente. Mas como no outro vídeo ali que era em silvicultura, como são áreas mais dobradas, com relevo mais acidentado, essa velocidade ela é diminuída bastante, voando aproximadamente a 4 metros por segundo. E também a uma altura superior, né, para o aeronave ir lendo o terreno e conseguir, no caso, acompanhar o terreno nas suas ondulações, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Justamente do vídeo que tu apresentou, o terreno mais dobrado, nas suas palavras, ele tem bastante desnível, né? Então, o drone ele faz essa leitura que ele está fazendo uma aplicação, ele estava a 4 metros e o terreno começou a fugir debaixo dele, ele vai fazer o ajuste para continuar a essa altura. Sim, ele vai lendo o terreno e vai subindo constantemente, né? Subindo e descendo, né? Uma última questãozinha aqui é relacionada à aplicação do nível, que citou que está sendo realizado. A gente teve um ataque na região aqui em Santa Rosa do Sul, e aqui, principalmente no sul, aqui onde a gente tem o Instituto da cigarrinha do milho, e ela pegou a cultura, do modo geral, principalmente nas fases finais, já teve bem grande. Não sei se chegou a acompanhar alguma aplicação no milho, e daí me chamou a pergunta vai no sentido desse custo por área de aplicação, que talvez tenha alguma coisa no relatório, mas eu não tive a oportunidade de ver. E na tua apresentação aqui tu não trouxe, até mais para conhecimento assim, geral mesmo. Os custos das aplicações elas variam muito da área, sabe? Em áreas planas, por exemplo, no arroz, o preço do arroz hoje está R$ 147 o hectare. Já em áreas de silvicultura, tem classificações dessas áreas fáceis, médias, difíceis e extremas. E isso vai, conforme a área, vai variando o preço. Começando aí com R$ 280 na silvicultura, no fácil, chegando até R$ 650 no extremo. Legal. A última pergunta mesmo tu apresentou a forma que é realizada a medição, junto com o RTK, marcando os pontos, fazendo os polígonos e tudo mais.
não comentou durante a tua apresentação se essa medida ela é feita a cada aplicação. Você veio na minha propriedade, fez a medição do terreno, eu estou com metade de cultura de milho, metade de cultura de arroz, você fez a medição. Daqui 6 meses eu inverti a área, agora onde eu tinha milho eu tenho arroz, onde eu tenho arroz, agora eu estou com milho, precisa ser feita uma nova medição, como é que funciona isso? No momento do mapeamento, as coordenadas obtidas através do RTK, elas são salvas. A gente é materializado uma estaca no local do ponto de referência, e assim o mapeamento fica salvo, e após, se quiser realizar uma nova aplicação nessa área, o mapeamento já está salvo, não precisa ser realizado o mapeamento novamente, é só chegar e aplicar. Né? Legal. Satisfeito, professor Krause? Obrigado pelo convite e parabéns, Igor, pelo conhecimento e pela apresentação, foi muito legal. Certo, muito obrigado. Então, de novo, obrigado, Maurício, por suas intervenções. Nós vamos aproveitar a presença do Fernando e perguntar também se ele gostaria de se manifestar. Eu acho, Igor, isso tu pode tirar a tua apresentação. A gente, reforçando as palavras do Maurício, queremos agradecer a participação da empresa, tanto no evento aqui da instituição, como na oferta do estágio, e também por confiar, né, no profissional. Ele deve ter atendido, pelo mínimo, satisfatoriamente, para receber a confiança de vocês. A gente agradece também por isso. E, Fernando, então, se quiser se pronunciar, por favor, está com a palavra. Certo. Eu não sei como é que está chegando meu áudio aí para vocês, que eu estou no processo de resolver um problema técnico aí do computador. Pode ser que... Tá ouvindo bem. E ruídos, mas parabenizar aí o Lazarim, o Igor Lazarim, como a gente chama na empresa, pelo relatório. As imagens realmente ajudam bastante, né? As pessoas que estão de fora da operação, aí, como o caso dos professores, a conseguirem entender melhor como é o dia a dia, né, nessa função, nessa atividade tão promissora aqui no estado e no país. E também agradecer a instituição, né, em nome da empresa, por estar, né, disponibilizando aí profissionais no mercado tão gabaritados aí, como foi o caso do Lazarim, e hoje a gente já conta aqui com um trabalho de três profissionais vindos da instituição, né? Então, a gente enxerga aí hoje no Instituto Federal Santa Rosa um grande parceiro aí da Grise na região, para conseguir levar essa tecnologia adiante aí no estado e também proporcionar a esses profissionais, né, um acesso ao mercado e um contato com essa tecnologia que está se ampliando aí a cada dia. Legal, Fernando. A gente agradece aí as palavras, deseja todo sucesso para a empresa, que ela continue crescendo e revolucionando, e também torcemos para que continue com as portas abertas para receber outros estagiários, que é importante a gente manter essa parceria aí. Com certeza, temos total interesse em seguir na parceria com o Instituto. Então, tá bom. Muito obrigado. Assim, professor Ricardo, Maurício, se tiverem mais alguma manifestação, então, né, o professor Ricardo, depois de ter ouvido aí mais nada, então, tá, Igor, também da minha parte, eu queria te parabenizar, né, tá terminando essa etapa importante da formação, né, se mostrou um crescimento muito grande aqui na tua jornada dentro do Instituto, né, tens uma personalidade muito particular, assim, muito interessante, é difícil ver o Igor sorrir, né, ele é muito sério, muito comprometido, muito dedicado nos compromissos que ele assume. A gente tem a segurança de que, sim, ele vai dar uma excelente contribuição aí junto à Grise, certo, Igor? Então, não sei se gostaria de falar mais uma coisa, mas nós estamos encerrando aqui e te parabenizando por cumprir essa etapa. E, claro, te puxando a orelha, né, porque tu vê os problemas de deixar para a última hora que acontece, né? Claro, não foi exceção, foi como a maioria dos teus colegas, inclusive gente que deixou muito mais tempo passar, mas aí, quanto menos margem a gente tem para a manobra, mais difícil fica lidar com os imprevistos, né? Então, inclusive, esse momento de hoje serve como aprendizado aí para todos nós, mas principalmente você, que é o mais jovem aí, né? Entrando agora
no trabalho. Aí, finalmente a gente vai se livrar dele, né? já iam botar a plaquinha de patrimônio, né? Porque já foi do técnico e agora do curso superior. Esse pai Falta dele só foi fazer nosso uma aluno pós também. agora. Mas foi um bom aluno, É isso então, Igor? Encerrado? É isso aí. No mais, só agradecer a presença de todos. Obrigado pelas considerações. Isso aí. Certo. E consertar ali, de acordo com as sugestões do professor Ricardo, o quanto antes, né, para ficar o relatório definitivo arquivado a tempo lá, uma vez que o tempo que nós temos agora para tu estar na formatura de gabinete é bem curto, né? Então, dedicar agora o tempo que tu tiver aí junto com as tuas atividades, o que for possível, de canalizar para terminar esse trabalho. Ok? Certo. Então, nesse momento, a gente encerra aqui a nossa sessão de defesa de estágio, agradecemos a paciência, a colaboração, a presença de todos, e nós vamos pedir, então, agora, licença para o Igor, para o Fernando, para os participantes aí, para que a banca possa deliberar sobre a aprovação. Igor, eu te aviso em poucos instantes pelo Zap para voltar aqui e ouvir a palavra final aqui dos membros da banca. Tudo bem, Certo. pessoal? Então, boa tarde, uma boa semana para todos, sucesso e fiquem bem. Então, colegas, assim, eu já entrei em contato com a coordenação, a professora Thaís já manifestou a concordância, né, com essa substituição de emergência, né, eu tive que explicar para ela e ela me respondeu já pelo WhatsApp, né. Essa parte, ela não precisa ser gravada. Desculpa, verdade. Eu tinha até clicado aqui para interromper, só que não, eu tinha que clicar 2 vezes,